Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o limbo temporal, qual dimensão que você estiver, seja muito bem-vindo ao primeiro Histórias que Vovô Contava Quando Bebia. Eu sou o Fino, sou escritor. Esse aqui já é um projeto que eu tinha começado antes como forma de podcast mesmo, depois canal no YouTube. A ideia era como fazer uma transmissão de rádio dos anos 80 até meados dos anos 90 por um personagem fictício que tem uma história, né? Quando ele era criança, morava com os avós e o avô ia sair para beber, ficava até tarde da noite e voltava na madrugada, acordava o neto para contar histórias assustadoras. Ao mesmo tempo que traumatizava o garoto, também o fascinava, ao ponto dele ter esse programa de rádio numa estrada do interior, por aí. Mas eu achei que ia dar muito trabalho, né? Fazer como se fosse uma imitação de um programa de rádio da época, com um som ruim, essas coisas todas, ia dar muito trabalho, inclusive para conseguir histórias boas, porque aí eu teria que fazer adaptações, né? Então, mas eu resolvi trazer isso de volta, o projeto pelo menos, para contar casos reais, casos fictícios, né? Ou seja, contos. Vão de casos sobrenaturais aos ufológicos, casos bizarros mesmo, coisas sem explicação no dia a dia. E então eu peço para vocês me ajudem com esse projeto, mandando suas histórias, seus casos. E também futuramente, eventualmente, eu quero fazer episódios sobre contos. Você pode mandar esse texto para os seus textos, né? Seus relatos para o e-mail historiasquevovocontava@gmail.com. Eu vou começar contando um relato meu. Eu digo logo de cara que não sou sensitivo, eu não costumo ver coisas o tempo todo. Eu gosto tanto de escutar podcasts sobre casos, né, bizarros, casos sobrenaturais, antes de dormir, né, o que é ótimo, assim, sugestiona de uma maneira, né, mas não costumo ver nada. Mas eu tenho uma história, sim, uma história minha, que aconteceu quando eu era pequeno. Eu vou dizer que eu lembro dessa história, assim, de uma maneira um pouco cética hoje em dia. Não diria cético no sentido de, não que eu ache que eu não tenha visto algo, eu vi. Eu lembro de ter visto. Mas hoje, ao lembrar da situação, eu lembro muito mais com um olhar adulto, né? Ou que eu lembro de cabeça, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vi algo, que eu contei que eu vi algo para minha mãe, para minha avó. Minha mãe me lembra dessa história até hoje. Tem um detalhe que torna essa história, assim, no mínimo curiosa. Bom, aos domingos eu ia com meus pais à casa da minha avó paterna para almoçar, para passar o dia, né, para visitá-la. Lá morava minha avó, morava a irmã da minha avó, né, minha tia-avó, morava uma das filhas, duas filhas da minha tia-avó, né, que são primas de segundo grau, e os filhos de uma dessas primas. E a filha, né, de uma dessas primas, ela tinha uma coleção de bonecas Barbie no quarto dela. E eu entrava lá, mexia, brincava, fazia historinha, sempre gostei de histórias, né? Como eu não estragava nada, deixava eu brincar, né? Mas havia uma boneca que estava caída no chão, perto da janela, com uma perna só. Eu não creio que foi eu que tirei a perna da boneca, eu acho que ela já estava daquele jeito ali. A cortina estava cobrindo parte dessa boneca e eu a vi ali, caída, né? Então eu devia ter uns 4, 5, 6 anos, não lembro exatamente a idade, mas eu ainda era pequeno. Eu vi alguma coisa, saí correndo, chorando, gritando. Minha avó teve que me dar água com açúcar. Eu lembro de ter dito, sim, que eu vi a boneca que estava no chão, pulando numa perna só, com fogo nos olhos,
né? Eu tinha visto aquilo, eu dizia que eu tinha visto aquilo. Hoje, eu não lembro da visão que eu tive. Eu lembro sim de ter falado isso, eu lembro que eu devo ter visto alguma coisa. Mas se eu for puxar da memória, eu só lembro de estar chorando, olhando para aquela boneca caída. Foi uma coisa assim estranha, né? Eu fiquei sabendo que um primo meu também chegou a ver alguma coisa nas bonecas. Tem essa história também. Mas eu acho que não aconteceu nada assim além disso com ele. Mas a minha mãe me disse que naquele dia, uma parente da nossa senhoria, né? Da dona da casa que a gente alugava, né? A gente morava no mesmo quintal. Uma parente dela morreu, né? Tinha morrido depois de ter precisado amputar uma perna. E fica aí, né? Será que eu tive uma premonição, alguma coisa assim? Algo do além veio me mandar uma mensagem? Não sei. E essa é a minha história, né? Em outros episódios eu virei com outras histórias de conhecidos, né? De parentes. Outras histórias que eu conheço. Não são muitas, né? Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Mas hoje, nesse programa, eu vou começar já lendo um relato recebido, né, de um amigo meu de Facebook, o meu amigo Paulo, de Niterói. E ele tem um caso muito curioso de luzes no acampamento. Então vamos à leitura. Não tenho certeza sobre a data, mas é provável que tenha sido em fevereiro de 1980. Eu tinha 19 anos. Havia comprado uma barraca de camping junto com amigos. Era uma verdadeira mansão, com sala, 3 quartos e uma varanda bem grande. A foto não é exatamente da barraca que tínhamos, mas é parecida. O espaço entre a porta e os quartos, que eu chamo de sala, era bem grande. Essa da foto parece ter 2 quartos. A nossa tinha 3. A varanda praticamente dobrava o tamanho da barraca. O importante é que o formato da janela, ao lado da porta, era exatamente assim. Ela tinha 2 camadas, uma tipo mosquiteiro e outra de plástico branco, leitoso, quase transparente. A porta era padrão, fechada com zíper. A primeira viagem tinha sido relativamente perto de Niterói, por indicação de um dos donos da barraca. Mas foi uma furada, e não cabe aqui detalhar. O importante é que essa escolha errada me permitiu sugerir o local da próxima viagem. Minha avó materna, libanesa, morava em Sumidouro, uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro, próxima da divisa com Minas Gerais. Durante minha infância e adolescência eu tinha feito vários passeios à cascata Conde d'Eu, eu creio que seja assim que se leia, Conde d'Eu, ou Conde d'Eu, ponto turístico da cidade, apesar do péssimo acesso, e um lugar que eu adorava. É a maior cascata do Rio de Janeiro. A foto eu peguei da internet. O local do acampamento é do lado esquerdo, não muito próximo da margem, numa área aberta que ficava onde a estrada acabava. Tínhamos que andar por uma trilha na mata para chegar ao rio. Um amigo de um dos donos da barraca tinha carro e já tinha ido no primeiro acampamento. Como ele e outros do grupo estavam de férias, pensamos em ir um pouco antes do carnaval. Então fomos eu, Luiz, o dono do carro, Luiz Paulo e Márcia, namorados e meus amigos, um pouco mais velhos que eu. A Draci, que devia ter uns 16 anos, e Rebeca, uma vira-lata caramelo da Márcia. Roberto e a esposa, que esqueci o nome, era irmã de Adraci, iriam de ônibus depois, e Luiz os pegaria na estrada, que ficava a uns 6 quilômetros do local do acampamento. Tirando uns perrengues típicos dessas aventuras, como atolar na noite da chegada e dormir no carro, deu tudo certo e a experiência estava sendo maravilhosa. Resultado, quem podia ficar mais optou por alongar o acampamento. Luiz, Roberto e a esposa precisavam voltar para trabalhar. Como íamos ficar sem carro, eles levariam Rebeca, a cadela, para deixar com a mãe de Márcia. Eu e a Draci fomos de carro com eles até Sumidouro, que ficava um pouco depois da entrada da estrada para a cascata, para comprar mais comida, pois o que tínhamos levado foi programado para o tempo de duração original da viagem.
Na volta, tivemos que andar os 6 quilômetros da estrada de terra até o acampamento. Pegamos um temporal quase chegando e perdemos as bisnagas de pão, mas tínhamos comprado pão de forma também. Com menos gente, ficamos só 4. Os dias foram bem tranquilos. O lugar era muito isolado e, tirando alguns turistas que apareceram durante o carnaval, não víamos quase ninguém. Lembro que no total ficamos 13 dias e o acontecido foi num dos últimos dias. É importante relatar que éramos todos bem caretas e não usávamos nenhum tipo de droga. À noite costumávamos jogar cartas na sala para passar o tempo. Por conta dos insetos que eram atraídos pelo lampião a gás, tudo ficava fechado. E mesmo sendo verão, a noite esfriava. Nem lembro qual era o jogo naquela noite, mas tinha uma dinâmica em que as pessoas iam perdendo e saíam. Assim, a Daraci foi dormir e um pouco depois foi a Márcia. Eu e Luiz Paulo ficamos jogando até um dos dois perder. Ainda estávamos sentados no chão, o piso da barraca era todo forrado de lona, quando surge uma luz na varanda, na direção da janela. Como o plástico leitoso estava baixado, não tínhamos como enxergar nada claramente, mas deu para ver que a luz surgia num ponto uns 60 centímetros acima do chão. Expandia e retraía. Era branca, mas não muito forte. Isso aconteceu 3 vezes seguidas e de forma contínua. Olhamos um para o outro e confirmamos que os dois tinham visto. Eu estava mais perto da porta, mas o medo me fez abrir lentamente só um pouco do zíper, pegar a lanterna e olhar para fora pela fresta. Não vi nada na varanda. Aí decidimos sair e olhar melhor, mas realmente não tinha nada na varanda. Ainda ficamos um tempo acordados, falando baixinho para não acordar as meninas e especulando sobre a luz. Não dava para ir dormir logo, depois do que tínhamos visto, mas o sono foi batendo forte e decidimos nos deitar. Luiz Paulo e Márcia ocupavam um quarto à esquerda. Eu e a Daraci ficamos no da direita. No do meio deixamos nossas mochilas e outras coisas, entre elas um machadinho que usávamos para limpar o terreno onde íamos montar a barraca. Apagamos o lampião e entramos nos quartos, mas nem chegamos a deitar. Uma luz fortíssima, um feixe branco, cruzou a barraca em diagonal, do alto do quarto do Luiz Paulo em direção ao chão da sala do lado oposto. O feixe tinha uns 10 centímetros de diâmetro. Era como um laser, absolutamente reto, denso e muito luminoso. Nessa hora o reflexo foi mais forte que o medo. Saímos dos quartos, perguntei se ele viu e ele confirmou. Pegamos lanternas, Luiz Paulo ainda pegou o machadinho e saímos bem rápido da barraca. Tinha chovido e o raciocínio foi de ver se havia pegadas no chão. Não paramos para pensar no quanto aquela luz era fora do normal. Isso só aconteceu depois. Na hora só nos preocupamos em olhar o chão molhado, onde certamente qualquer pegada ficaria marcada. Só apontamos as lanternas para cima depois de conversarmos sobre a forma da luz e sobre a impossibilidade de ser uma lanterna como as nossas. Não havia a menor chance de ser alguém querendo nos assustar, como chegamos a pensar. E ainda tinha outra luz, totalmente diferente, que tínhamos visto antes na varanda. Voltamos a acampar no mesmo lugar outras vezes, mas nunca mais aconteceu nada de estranho. O mistério permanece até hoje. Paulo, primeiramente eu agradeço por seu relato. É um relato assim com acontecimento até simples, né? Não teve muitos acontecimentos estranhos, né? Teve toda uma preparação do histórico de vocês viajando, né? Fazendo acampamento, se reunindo entre amigos, que eu achei muito bacana. Você disse assim que talvez fosse uma história que só interessasse a quem viveu, né? Mas a maioria das histórias, elas começam assim, né? Elas surgem como coisas muito pessoais, né? Vai de cada um, né? Do que sentiu ao viver esses momentos. Mas dá para tirar sim alguma coisa desse seu relato. A princípio eu pensei que pudesse ser realmente
uma pessoa que estivesse ali pregando uma peça, ou talvez alguém que estava longe com algum tipo de luz que chegasse mais longe, né? Um laser, alguma coisa. Mas aí no próprio relato você diz que checaram, né? E viram que não tinha como, não tinha nem pegadas, nada. E é curioso, né? Esses lugares assim isolados, né? Eu nunca fiz acampamento, né? Eu nunca estive assim de passar num lugar natural, ao ar livre, assim, para passar a noite, acampar de fato, né? Mas eu vejo que no Rio de Janeiro tem vários lugares, né? No estado do Rio tem vários lugares com umas histórias bem curiosas, né? Enfim, dá para pensar em algo ufológico, talvez, ou do espiritual, talvez se manifestando ali. Pelo que eu entendo, assim, pelo que eu vejo sobre essas manifestações, geralmente acontecem quando tem gente perto, quando tem testemunhas. Isso é uma coisa que eu já ouvi dizer, né? Eu não sou especialista no assunto, mas é um dos princípios, assim, que eu vi. Geralmente, quando acontece alguma coisa num ambiente, é porque está sendo propício, porque tem as pessoas ali presentes para ver, né? Mesmo que elas não vejam ali, mesmo que passe batido. Mas é um caso, assim, curioso, né? A gente pode acabar se deparando com coisas que vão além do que está sólido, do que está visível aos nossos olhos neste plano material. Vai saber o que foi, né? Pode haver explicações, pode haver teorias, né? Mas a gente não costuma ter isso respondido ao final, né? É isso que pega. Que mais pessoas possam mandar relatos como esse. Repito o e-mail aqui, historiasquevovô.contava@gmail.com. E eu agradeço a todos. Este é o primeiro programa. Sempre que possível, tendo relatos, eu vou me manter firme para continuar fazendo esse projeto acontecer. Tenham paciência com qualidade de áudio, com a minha dicção. Eu tenho que parar para pensar bastante no que eu vou falar, mas aos pouquinhos a gente chega lá. E agora eu tô me sentindo bem mais leve para fazer esse tipo de conteúdo. Em questão de frequência, eu vou tentar fazer um programa por semana ou um programa a cada 15 dias. Vai depender da quantidade de relatos, de material que eu receber, de engajamento também, né? Vou cobrar isso de vocês, né? Vocês também podem mandar suas opiniões pelo e-mail, ou se for amigo meu nas redes sociais, né? Estiver me seguindo, pode mandar mensagem diretamente. Mas é isso. Tenha bons sonhos ou bons pesadelos e até o próximo programa.